Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou uma estudante de psicanálise e eu comecei essa sequência de vídeos para trazer conceitos fundamentais da teoria psicanalítica, tanto de Freud quanto de seus contemporâneos. Então a ideia é que cada um desses vídeos disserte um pouco a respeito dos conteúdos que eu entendo que são mais fundamentais, especialmente para quem está iniciando essa jornada de estudos, né? Eu já estou no meu segundo ano de formação, então já passei por vários dos conceitos fundamentais e a minha ideia é ir resgatando cada um deles aqui, à medida que eu também vou percorrendo o meu próprio calendário de conteúdos nas aulas. Eu estudo no CEP aqui de São Paulo, então o intuito é mesmo compartilhar um diário de conhecimentos a partir daquilo que eu vou aprendendo, do meu ritmo, né, da ordem daquilo que eu estudo, lembrando que nada do que é organizado aqui em termos cronológicos ou sequenciais respeita de fato uma ordem, né? A gente sabe que a formação em psicanálise é algo bastante complexo e até autodidata. É claro que a gente precisa de um amparo, de uma base comum, né, dos principais conceitos, dos principais autores, mas a verdade é que esse percurso ele é muito individual e por isso eu acho que é tão importante também esse compartilhamento de conhecimentos, de perspectivas, de maneiras de estudar e de se encontrar, de fazer interlocução entre os autores, né, afinal de contas. Então, eu acredito que essas pontes que vão sendo criadas por diferentes pensadores e estudantes e psicanalistas é fundamental para a gente também enriquecer o nosso repertório e despertar para algumas possibilidades interpretativas que muitas vezes a gente não conecta a partir dos nossos próprios conhecimentos, do nosso próprio senso teórico, né? Então, acho que essa partilha é fundamental. E hoje eu quero falar sobre o estádio do espelho, que é um conceito extremamente importante desenvolvido por Lacan, que vem muito numa perspectiva das teorias desenvolvidas para tentar dar contorno, né, da base, da explicação de certa forma, nunca de maneira a esgotar as possibilidades, mas tentando delinear um pouco os caminhos do que a gente entende por formação do sujeito, né? O estádio do espelho ele entra nessa dinâmica de explicar, né, de trazer pistas sobre a maneira como esse sujeito, desde um tempo muito precoce da sua existência, ali entre os 6 e 18 meses, né, o bebê, portanto, vai se comportar e vai se instituir, vai se constituir a partir das suas próprias demandas, daquilo que o ambiente fornece, né, dos cuidadores, e o estádio do espelho vai atuar exatamente como um estádio, né? Às vezes há um pouco de confusão na terminologia, tem gente que acha que é estágio, mas não, é estádio no sentido mais geográfico do que cronológico, no sentido de que é dentro desse espaço que vai acontecer que vão acontecer uma série de experiências capazes de dar esses primeiros traços, né, essas primeiras possibilidades vivenciais do bebê de se perceber alguém diferente, né, do mundo, essa separação, porque a priori, né, num primeiro momento, especialmente nesses primeiros meses de vida, né, o bebê não entende o mundo como algo separado dele, e isso não é um conhecimento desenvolvido apenas por Lacan, né, isso é de comum acordo entre vários teóricos da psicanálise, né, começando por Klein, por Winnicott, que vão desenvolver muito também essa concepção da análise para crianças, né, especialmente Klein, mas o Winnicott também, enfim. Mas a ideia aqui do estádio do espelho a partir do Lacan é a gente pensar nesse conceito de instauração do eu, né? Eu fiz até um roteirinho aqui porque tem muitas nuances e minúcias que a gente pode atacar a partir desse conceito, que também não vão esgotá-lo, mas eu acho que são pontos fundamentais para a gente não se perder muito nas possibilidades associativas. Então, o primeiro ponto é se dar conta dessa expressão, estádio do espelho, né? Espelho convoca uma ideia de reflexo, né? Então, de se identificar com alguma coisa, de enxergar alguma coisa em frente a si, que na verdade está espelhando outra, né? Então, não é a coisa em si mesmo, né? A gente tem muito esse passeio teórico na psicanálise, né, até um pouco filosófico, de entender que a coisa em si ela é algo bastante inatingível, né? Inclusive o Lacan vai desenvolver, não é nossa ideia aprofundar isso hoje, mas ele trabalha a partir de 3 registros para pensar a teoria psicanalítica, né? Especialmente desse desenvolvimento todo, que é o real, o simbólico e o imaginário. O real e o simbólico a gente não vai trabalhar agora, nem o imaginário, mas é importante trazer a ideia do imaginário porque o Lacan vai entender o estádio do espelho como inserido nesse registro imaginário.
exatamente pela ideia de imagem que se tem, de imago, né? Não sendo a coisa em si, também não sendo munida num primeiro momento de significado, de simbologia, né? Que é um estágio, aí sim, mais complexo, né? Desse registro simbólico, ele vai vir de uma maneira um pouco mais avançada e madura no desenvolvimento desse indivíduo, embora o Lacan admita e fale que o registro simbólico, né, que vai interpolar essa existência desse bebê, já vai se fazer presente a partir dos cuidadores, especialmente da função materna, né? A mãe vai trazer esse primeiro apanhado de regras, de cultura, afinal de contas ela é um sujeito castrado, então, e a castração para ele também vai vir de maneira mais precoce do que aquela premeditada por Freud, né, que vai falar de castração ali no complexo de Édipo, então por volta dos 5 anos de idade, né, a partir dessa fase de vida. E o Lacan não, ele já vai admitir que isso começa a acontecer na criança já de maneira muito jovem, né, ali nos seus primeiros meses de vida, a partir dessa inserção, né, de aspectos, de elementos do mundo que já está posto quando esse sujeito vem, a partir principalmente da mãe, né? E aqui lembrando só, é importante trazer essa questão terminológica, né? Na psicanálise a gente vai falar muito de mãe, pai, né? Cuidadores, especialmente mãe, mas é importante aqui a gente entender sempre no sentido espaço-temporal em que isso foi colocado pelos autores no primeiro momento, né? Do seu contexto histórico, e hoje a gente atualiza isso para a função materna, né? Para a função paterna. Independente do gênero que exerce essas funções, independente de quem sejam essas pessoas, é importante só inserir esse conceito dentro da função que ele cumpre do desenvolvimento do indivíduo, porque é inegável, independente da maneira e da qualidade com que aconteceu o desenvolvimento, os cuidados, né, em direção a esse bebê, o ser humano não é um sujeito, né, algo capaz de sobreviver sem que seja cuidado. Então, de alguma maneira, houve assistência, né, houve esse atendimento de demandas, porque senão essa criança ela não prossegue, né, a sua jornada de vida. Então só vamos partir desse pressuposto de que houve cuidadores, independente da maneira como isso aconteceu, para que essa criança tenha sobrevivido, né, e tenha podido então passar por esses momentos episódicos aí da sua vida para a constituição desse eu. Tanto não importa tanto do ponto de vista teórico, né, terminológico, não do ponto de vista de qualidade de vida, mas não importa tanto a qualidade com que isso foi feito, e sim o fato de ter sido feito para a sobrevivência dessa criança, dessa libra de carne, como Lacan fala, né, antes de todo esse desenvolvimento complexo que vai se dar na instauração eterna desse indivíduo, né, que são os componentes do nosso eu, que vai sendo permanentemente um processo que acontece, né? Então o estágio do espelho, na verdade, a gente não vai ver como uma questão de início, meio e fim, né? Tem oscilações, mas de maneira didática a gente vai organizando conceitualmente isso para se tornar inteligível, afinal de contas, né? Mas o fato é que o que eu estava dizendo é que importa menos a qualidade desse processo, tanto é que a psicopatologia vai versar sobre as frustrações, sobre as lacunas, sobre as insuficiências que vão acontecendo a partir desses momentos teóricos, né, que a gente vai estudando. Por isso é só importante fazer essas ressalvas, essas inserções contextuais para que os termos não se percam, não sejam mal interpretados e não sejam devidamente colocados naquilo, no tempo, né, e na maneira como eles foram pensados por esses autores. Então por isso que é importante, por isso que a teoria, a psicanálise é algo... Há muitas psicanálises e elas todas são vivas e precisam ser, porque elas devem necessariamente passar por processos de atualização cultural, histórica, enfim, né, terminológica, inclusive. Então, fechado esse parênteses, seguindo no estágio do espelho, falamos sobre essa questão do espelho ser esse instrumento que vai refletir, por isso essa metáfora ela é tão importante, né? O Lacan vai conceber esse eu que se dá por identificação, no sentido de ter a participação de um mundo externo que vai dar a base para que as primeiras acepções sejam feitas, né? E dentro desse espectro do espelho, existem algumas considerações importantes a serem feitas, como, por exemplo, a antecipação de uma informação psíquica em relação às condições até ortopédicas desse bebê. O que isso quer dizer, né? O Lacan vai dizer que a imagem que o bebê vai ver refletida no espelho, ela é inteira, né? Ela passa a sensação de uma unidade, né? Existe ali um corpinho que tem, né, as suas características e ele parece ser inteiro para esse bebê que olha, né? E isso é equivocado do ponto de vista de coerência com
com o preparo desse bebê para receber essa informação, né? Ele aos 6 aos 18 meses ali está se desenvolvendo, inclusive estruturalmente, né? Enfim, tanto o desenvolvimento psicológico quanto somático, né, do corpo. Então é um bebê que sequer às vezes consegue parar de pé, mas ele está vendo ali na frente dele uma imagem inteira, uma unidade, né? Então existe uma distância que vai se colocando entre esse eu que parece estar inteiro e aquele eu que de fato é o que vive, né? Um bebê descoordenado, que está ali desenvolvendo as suas capacidades motoras, inclusive, né? Então esse primeiro descompasso ele já vai atuar de maneira importante para o Lacan, porque ele vai começar um processo que vai se dar a vida inteira e que é compromisso de uma análise, inclusive, tentar remediar, de certa forma, né? Que é a diminuição dessa distância entre esse eu ideal, né? E esse eu que, de fato, é o que há, é o que existe, é o que performa, né? É o que está inserido na realidade. Então, essas pequenas noções, elas vão se tornando importantes da gente perceber já nesses momentos aqui, porque elas vão dar base para toda a nossa compreensão a respeito do próprio desenvolvimento, né, que não cessa. Então, já trouxe aqui pistas de duas ideias que são importantes e vão ser bem colocadas aqui nesse momento. Vou até antecipar, no meu roteiro tá mais para frente, mas como eu falei, que é a ideia do eu ideal e do ideal de eu, né? São dois momentos, se a gente quiser fazer um paralelo com a teoria freudiana, que é da onde essencialmente o Lacan bebe, né? O Lacan era um leitor bastante voraz de Freud, então ele inclusive faz ponderações e críticas, né, aos pós-freudianos em relação a algumas coisas que eles deixam para trás do que o próprio Freud trabalhou, como a questão do inconsciente, né, ser estruturado a partir da linguagem, mas isso é outra história, depois a gente pode chegar lá. Mas a questão do eu ideal e do ideal de eu, a gente pode fazer paralelos com a ideia de identificação primária que o Freud traz, que seria esse eu ideal, né? E o ideal de eu seria a identificação secundária, que já está interpolada por questões mais complexas aí, inclusive a função paterna, que vai gerando essas interdições e que vai fazendo com que a gente vá buscando também, a partir do meio que a gente vive, aquela ideia do que é ser, né, do que é um ideal de eu, afinal de contas, né? O que a gente precisa perseguir para corresponder àquilo que se tem como ideia de que é um eu que deve se realizar, né? E a gente fica a vida inteira nessa busca, inclusive ela é muitas vezes a causa, né, de muitas frustrações, enfim, uma ansiedade, todos os problemas até mais contemporâneos com os quais a gente se habitua, mas que não são privilégio nosso, né? Em outros tempos eles existiram de formas diferentes, né? A própria clínica do Freud, né, ela se atualiza muito atualmente. Freud começou a trabalhar com as histéricas porque eram problemas do seu tempo, daquele modo de configuração com que se apresentava, né? E hoje a gente começa a ver outras coisas que poderiam ser colocadas em paralelo a isso, para a gente olhar para essa clínica também de uma maneira mais atualizada, portanto, né? Mas então o estágio do espelho ele vai inaugurar essa questão, né, desses processos que a gente vai passar, né, de um eu ideal, que seria aquela imagem nesse primeiro momento, né, a imago, então, trazida pelos cuidadores, né? Afinal de contas, o bebê, na verdade, ele é idealizado antes de nascer. Então é inegável que já existe um ambiente conformado e preparado, entre aspas, né, antecipado, para que essa existência venha, e ela já é concebida com ideias, com expectativas, né? Então, os próprios processos de castração pelos quais os cuidadores passaram vão intervir diretamente na maneira como esse bebê também vai se olhar, vai se enxergar e vai desenvolvendo essas questões relacionadas ao estágio do espelho, que é esse eu criado por identificação. Então vejam a importância dessas expectativas, desse ambiente que é criado, dessa função materna que o Lacan vai falar, que vai trazer de maneira mais antecipada essa castração, que Freud já falava, né, do complexo de Édipo, mas que é a partir desses elementos que vão sendo infiltrados na vida desse bebê a partir dos seus cuidadores, que são quem vão dar conta, né, dessas demandas iniciais e que vão, a partir do seu atendimento, vão sendo fundamentais para criar essa mensagem a respeito desse sujeito em desenvolvimento, em constituição, né? Então, mas seguindo aqui o roteiro, que eu falei tudo, eu não segui sequer um ponto dele praticamente. Bom, o terceiro ponto que eu falo aqui é sobre a questão de o estágio do espelho, então, está ancorado no registro imaginário, porque ele parte da ilusão criada a respeito de uma unidade, não de uma totalidade, que foi uma coisa que eu já mencionei também. O eu ele vai se perceber inteiro antes de estar realmente inteiro e pleno das suas coordenadas, né, que era aquele descompasso que eu mencionava anteriormente. E existem momentos dentro do estágio do espelho que não se esgotam aqui, mas que são sintetizadores, eu acho, que são importantes para a gente perceber o quanto isso se trata de um processo dinâmico,
de novo, organizado aqui da forma como eu estou falando, apenas por uma perspectiva didática, né, de coordenação das ideias, mas que de forma nenhuma se limita, né, ou respeita estritamente esse passo a passo, porque na prática a gente sabe que não é assim. Mas existem momentos nesse estágio do espelho, né, até que vão sendo contornados e superados de maneira não absoluta, né, mas a partir das capacidades que esse bebê vai desenvolvendo do ponto de vista psicológico e motor, né, do seu desenvolvimento enquanto sujeito. O primeiro deles, entre aspas, o primeiro, vamos dizer assim, mas o mais básico, né, menos complexo, é o bebê que ainda não reconhece a imagem do espelho, né, como sendo algo separado do mundo. Então, para usar um termo winnicottiano, né, essa sensação de onipotência, né, o bebê, então, que acha que esse mundo, né, que as suas demandas atendidas vão sendo são processos que são realizados a partir daquilo que ele mesmo cria, que vem dele, né? Também tem a questão do seio que é criado, né? Enfim, que tá ali, ele precisa estar ali para ser criado, mas essa é outra história. De qualquer forma, é essa ideia de que o mundo e o bebê são uma coisa só. Então, essa imagem que está sendo refletida, ela não parte de um reconhecimento automático, o bebê não tem essa habilidade, não tem essa capacidade a priori, isso vai acontecendo à medida que o ambiente também vai proporcionando condições favoráveis para tanto, né? Que é a presença ali da mãe, né, dos cuidadores que vão validar essa experiência que está sendo vivida. Antes, então, de criar os significados, e por isso que o registro simbólico ele é mais complexo, porque ele envolve um pouco isso, né? Bastante isso, de ter as condições de conseguir fazer essas amarrações de significado, né, a partir dos significantes do mundo, para que se criar alguma coisa ali que de fato tenha sentido. Esse bebê nessa fase ele não tem essa capacidade ainda, e para que isso se institua ele precisa da ajuda, da base desses adultos que estão ao seu redor e que vão conseguir dar esses estímulos, né, e criar esse ambiente favorável bastante para que ele possa ter condições, né, de fazer as suas próprias significações e associações à medida que for o tempo para isso, né? E aí o segundo momento é o bebê que se identifica com a sua imagem no espelho de maneira mais completa e inteira, né? Como se fosse um reflexo de um eu completo idealizado, que é aquela primeira ideia que a gente falava da unidade, da totalidade, né? E por fim, o bebê discerne a sua imagem como algo separado do mundo, né? Mas ainda repleta de características oriundas do desejo e da idealização. E aqui é muito importante, né, a gente volta àquela ideia do eu ideal, né, e o desejo, enfim, como uma questão da função materna, no sentido de que esse bebê, portanto, ele é desejado, né, ele é fruto de alguma coisa que se espera dele, né, ainda que de maneira não explícita, vamos dizer assim, mas cada atitude, cada maneira de atender as demandas desse bebê e de ir participando dessa instituição, dessa constituição desse eu tão prematuro, né, que vai acontecendo ao longo da vida, isso vai ser decisivo para que esses contornos passem a ser mais delimitados, né, e esse bebê consiga ir se integrando de maneira mais constante, à medida que esses insumos do ambiente vão sendo transformados em informações, né, para a instituição de sentido do mundo e de si, né, afinal de contas, esse momento de consciência de que o mundo é uma coisa separada desse bebê vai trazendo questões de maturidade psicológica fundamentais para que essa criança consiga lidar melhor com a frustração, com a ausência da mãe dentro de determinado período. Então, isso dentro da teoria winnicottiana a gente vê também, né, desse tempo, dessa mãe suficientemente boa que precisa frustrar também para que esse bebê vá desenvolvendo a capacidade de entender que ele não é o centro do mundo. Enfim, questões que vão sendo perpassadas no desenvolvimento dessa criança que são fundamentais para que haja capacidade de ela ir de fato desenvolvendo essa noção de separação do mundo tão fundamental para que esse ego vá se constituindo de maneira mais fortalecida, né? E de fato buscando uma independência que nunca é absoluta, né? Mas que de fato vai tornando esse sujeito capaz, né? Enfim, de criar a sua própria realidade na medida do possível. Então esse bebê que vai ser oriundo desse desejo, ele vai ser um bebê que, portanto, como eu falei, já vai entrar num mundo pré-concebido, né, a partir dessas informações e dessas expectativas desses cuidadores, e isso vai sendo decisivo para que esse reflexo no espelho vá dizendo mais desse bebê, né, e ele vá conseguindo, de fato, entender a partir da validação dos pais. Tem uma fase até que é muito curiosa que a gente consegue observar empiricamente, né, que é quando a criança se olha no espelho
e antes de ficar olhando ali para fazer uma análise rebuscada do reflexo, que não é o que acontece, ela vira a cabecinha e dá uma olhada se tem alguém olhando, em busca de validação, né? Como se ali a mãe e o pai que estiver atrás, ou seja, quem for, e concordar e fizer algum sinal e estimular aquele reconhecimento, seja uma peça fundamental, e né, para que essa informação se consolide nessa criança, no sentido de, bom, eu estou vendo alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu estou vendo mesmo, e aí ela busca a confirmação no ambiente, e se esse ambiente confirma, ela vai criando o repertório para entender que de fato aquela coisa que ela está vendo é alguma coisa que existe, e ela vai criando condições então de começar a se entender como alguma coisa que está descolada do mundo de certa forma, mas que faz parte desse mundo e que tem condições de interagir com ele, né? E dentro desse espectro do desenvolvimento infantil e desse processo que ele é gradual, né, de reconhecimento de si, de entender que toda ação gera uma reação e coisas do tipo, é muito curioso também outra imagem, outra situação muito comum em meio às crianças, ainda nesse estágio de entender o que está acontecendo, né, o que é seu e o que não é quando na interação com crianças da mesma idade, por exemplo, frequentemente existe alguma agressão, né, bate no amiguinho, dá um tapa, puxa cabelo, e a partir da reação desse que sofre o dano, né, que leva o tapa, que tem o cabelo puxado, essa criança que executa o ato chora também, como um espelho. E ela muitas vezes não tem discernimento de que foi ela quem cometeu o ato, e muitas vezes numa conversa com um adulto depois que vai pedir explicação sobre o que está acontecendo, essa criança diz que ela foi atingida, quando na verdade foi ela quem atingiu. Mas essa versão não é uma versão mentirosa, é uma lacuna mesmo, que se coloca manifestamente, né, na maneira como essa criança devolve a informação para o adulto, por uma total inabilidade de conseguir realmente organizar as informações do que está acontecendo. Aquele colega que chora é um espelho, é como se tivesse acontecido com ela, e acontece uma certa confusão mesmo ali, e é normal, isso faz parte desse desenvolvimento, e muitas vezes os adultos não sabem receber esse momento de maneira afetiva, né? E sim com represália, e isso muitas vezes tem efeitos negativos, porque essa criança vai se enfraquecendo em alguns aspectos, né? Em termos de confiança, de realmente tentar buscar a compreensão dessa situação, né? Que é uma coisa gradual, não é automaticamente que isso se torna claro, como é para os adultos que já passaram, inclusive, por esse momento, né? Então existe aí uma série de possibilidades, né, de angulações por onde a gente pode observar essas situações, e elas vão ser fundamentais, né, para a gente depois compreender até nesse adulto, né, algumas dessas consequências na sua personalidade, naquilo que ele vai desenvolver, nos seus padrões, etc. Bom, fechada, entre aspas, essa parte, então, desses momentos do estágio do espelho, falado de uma maneira absolutamente resumida, ele também vai possuir essa relação, então, com as ideias, né, do eu ideal, que ele é construído a priori pelos cuidadores, que foi o que eu falei, e desse ideal de eu que vai surgir a partir do corte, também exercido pela função paterna, né? E essas são coisas importantes também da gente fazer paralelo sobre até um pouco da psicopatologia, que vai se desdobrando muito, não só exclusivamente por conta desses fatores que eu vou falar, existe uma série de outras participações aqui de variáveis que a gente não pode desconsiderar, mas para não tornar a discussão muito longa, né? Só para fazer breves apontamentos e associações, quando a gente pensa num indivíduo que fica muito fixado no desejo materno, né, a gente começa a ter pistas aí de um indivíduo com inclinação para paranoia, né? Quando, por outro lado, a gente vê um indivíduo completamente desprovido, ou muito desprovido, né? Não completamente, mas, assim, em sua... predominante a ausência, vamos dizer assim, né, de maneira paradoxal, do desejo materno, é o indivíduo que tem inclinação para a esquizofrenia, né, que é aquela característica de estar buscando sempre fora alguma coisa que não foi recebida. Então, existem algumas associações que a gente já pode ir fazendo desde já, né, em relação a manifestações, a sintomatologia que pode, né, não é necessariamente algo que vai acontecer, mas que pode acontecer por conta também das características desses processos todos, né, que acontecem de maneira dinâmica. Bom, e para Lacan, então, a castração, como eu falei, ela já está em atividade desde esse período do estágio do espelho, porque a mãe vai exercer, né, essa ação da cultura e do desejo, que para o Freud vai acontecer de maneira mais tardia no complexo de Édipo, a partir da função paterna,
que vai ser essa função também, né, que mais ali na frente vai dar insumos para a instauração do super-eu, né, dessa questão das interdições, das proibições, das regras, que vai também dando contornos fundamentais para essa personalidade, para esse eu, para esse sujeito que vai se desenvolvendo. Bom, eu acho que de estágio de espelho é óbvio que tudo que eu falei não é conclusivo nem esgota, né, o tamanho dessa ideia, desse conceito desenvolvido por Lacan tão fundamental, né? Mas eu acredito que para início de conversa já está legal, já temos algumas bases aí para gerar novas provocações e novas associações. Obrigada.